Não se trata apenas de velocidade ou beleza. Trata-se de essência, de algo que não pode ser contido, treinado ou moldado. O cavalo indomável carrega nos olhos o reflexo da natureza crua, do instinto que guia cada passo e do espírito que não se curva a rédeas nem cercas. Ele é impulso, é força em estado puro, é a resposta viva ao chamado da terra e do vento. Em meio a campos abertos e horizontes infinitos, ele corre não por destino, mas por necessidade. Cada galopada é uma declaração de liberdade, cada movimento uma afirmação de que há coisas que simplesmente não nasceram para ser domadas. Indomável. Puro instinto. Pura liberdade. Não é apenas um cavalo, é a alma da natureza em sua forma mais verdadeira. Just